Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Na aula de hoje nós veremos a parte número 2 de porcentagem. A parte número 2 de porcentagem trata da resolução, como calcular a porcentagem de um determinado valor, de uma determinada quantidade, certo? Como calcular a porcentagem de um valor numérico, de uma quantidade? Para que você consiga calcular, uma das maneiras é você multiplicar a porcentagem por essa determinada quantidade. Vejamos o exemplo. Calcular 30% de 700. Então, para calcular 30% de 700, você só precisa multiplicar a porcentagem pela quantidade de 700. Quem é a porcentagem? 30%. Eu devo multiplicar quem? A quantidade que é de 700. Como é que a gente vai fazer isso? Para que você consiga multiplicar, é necessário que você saiba de um detalhe importante. A porcentagem ela deve estar representada na forma fracionária, na forma de uma fração decimal, ou seja, basta lembrar que 30% é o mesmo que 30 sobre 100. Então, você só vai precisar multiplicar 30 sobre 100 vezes os 700. Então, nós temos 30 centésimos, 30 sobre 100, multiplicado a 700. Gente, essa multiplicação ela é similar a essa expressão que nós temos agora. Por quê? Porque o 700 ele não é fração, mas se eu quisesse escrever na forma de fração, bastaria escrever 700 sobre o 1. E aí eu multiplicaria numerador com numerador, denominador com denominador. Esse 100 multiplicado a 1 daria quanto? 100. Então por isso que o denominador ficou 100. E no numerador? Ficou 30 vezes 700. Então multiplicar 30 centésimos vezes 100 é o mesmo que multiplicar 30 vezes 700 sobre 100. Que é a segunda expressão que nós temos no cálculo. Daí, gente, continuando, nós vamos ter o seguinte. 30 vezes 700 é 21.000 sobre 100. O que é que vai acontecer agora? A gente vai simplificar essa expressão para dividir melhor. Só que essa simplificação se dará pela regra do cancelamento dos zeros. Você tem o seguinte, ó. Esse zerinho de baixo, ele pode cancelar com o zero de cima. Esse outro zerinho de baixo cancela com o outro de cima. Vai sobrar o quê? 210 sobre 1. Lembra que toda fração representa uma divisão. 210 sobre 1 é 210 dividido para 1, que vai dar quanto? 210. Ou seja, 30% de 700 equivale a 210. Certo, gente? Continuando. Só mudar de lado agora. Pronto. Contudo, gente, para calcular a porcentagem, em alguns casos, você pode utilizar também as frações equivalentes. Algumas porcentagens, se você utilizar frações equivalentes, vai facilitar bastante sua vida. E vamos chamar atenção agora para elas, certo? Quem são elas? São essas porcentagens: 10%, 20%, 25%, 50%, 75%. Nós sabemos que 100% representa o total, certo? 50% é a metade, 25% é a metade da metade. Agora existem outras porcentagens que nós podemos também fazer inferências e fica bastante simples o entendimento. A primeira delas é o 10%. 10% é o mesmo que 10 sobre 100. Se você aplicar a regra do cancelamento, você cancelar um zero de cima com um zero de baixo, o que tu vai encontrar como forma simplificada da fração é a fração 1/10. E o que é que significa a fração 1/10? A fração 1/10, gente, significa dividir em 10 partes, certo? 20%. Se você representar 20% na forma fracionária, na forma de uma fração centesimal, o que tu vai encontrar é 20 sobre 100, ou 20 centésimos. Se você fizer as simplificações devidas, você encontrará, no final, 1/5. O que é que significa 1/5? 1/5 é o mesmo que dividir em 5 partes, é o mesmo que dividir por 5. Terceira porcentagem importante, 25%. 25% é o mesmo que 25 sobre 100, ou seja, 25 centésimos. Se você fizer as devidas simplificações, do qual você já sabe, você vai encontrar a fração simplificada 1/4. O que é que significa 1/4? 1/4, gente, é de você dividir por 4. Dividir em 4 partes, certo? A fração 50%, aí já fica um pouco mais fácil, né? Que 50% é a metade de 100. Então, 50% significa o quê? Você dividir... O que é metade? É dividir por 2. Então, 1/2 representa a divisão em 2 partes. E 75%? 75 sobre 100, se você fizer as devidas simplificações, você vai encontrar a fração 3/4, certo? Que é você dividir uma quantidade em 4 partes e multiplicar por 3. Isso é muito importante, facilita bastante
no cálculo de porcentagem, certo? Mais à frente nós vamos ver aplicações, ok? Agora vejamos a seguinte conclusão do que a gente acabou de inferir. Para calcular a porcentagem de 10%, divida o número por 10. Para calcular a porcentagem de 20%, divida o número por 5. Para calcular a porcentagem de 25%, divida o número por 4. Para calcular a porcentagem de 50%, divida o número por 2. Para calcular a porcentagem de 75%, divida o número por 4 e multiplica por 3. Foi o que a gente acabou de ver naquele quadrinho anterior. Mais uma vez, como é que se dá esse divida por 10, divida por 5? É justamente a definição de fração, gente. Fração nada mais do que representa uma divisão. Então, quando tu encontra lá no 10% 1/10, significa dividir por 10. Quando tu encontra lá em 20% 1/5, é o mesmo que dividir por 5. E quando tu encontra 25%, é o mesmo que dividir por 4. Porque tu vai encontrar 1/4 a fração resultante. Né? A equivalente simplificada é 1/4. É o mesmo que dividir por 4. E 50%, quando tu simplifica, vai dar 1/2. E é o mesmo que dividir por 2. Lá no 75%, que tu vai encontrar o seguinte. Tu vai encontrar como resultante a fração 3/4. Lá tu vai ter que dividir por 4. No entanto, multiplicará por 3, porque o numerador é 3, certo? Exemplo é o seguinte, calcular 25% de 800. Então, sabendo disso, eu já conheço duas maneiras de resolver. Então, eu vou fazer as duas maneiras para a gente poder perceber o quanto da outra forma é bem simples. Então, a primeira forma é essa. Ó. Basta, foi a primeira que nós vimos. Basta você fazer o quê? Pega o valor percentual, transforma ele em fração centesimal e multiplica por 800. Então, 25 centésimos vezes 800. Multiplicar dessa forma é a mesma coisa que multiplicar desta maneira. 25 centésimos vezes 800 é o mesmo que 25 vezes 800 dividido por 100, certo? Porque 25 e 800 são numeradores. O 100 ele é denominador. Quem é o denominador do 800? Apesar de você não possuir, o 800 não ser fração, mas você pode representar o denominador como sendo 1. E aí, quando tu multiplica 100 vezes 1, o resultado continua sendo 100. Por isso que não faz tanta diferença, né? Então, fazendo 25 vezes 800, nós vamos encontrar quanto? 20 mil. E conservando 100, vai ficar 20 mil sobre 100. E agora, o que é necessário fazer? Aplique a regra do cancelamento para simplificar. Então, você terá o seguinte, ó. Cancelando um zero de baixo com um zero de cima, cancela mais um zero do denominador com o numerador, você vai ter 200 sobre 1. O que é 200 sobre 1? 200. Então, 25% de 800 equivale a 200. Você encontrou de uma maneira simples, fez a multiplicação. Agora, existe uma outra forma mais simples, né, que é utilizando as frações equivalentes. Então, vamos lá. Segunda forma. 25%, gente, é o mesmo que dividir o valor por 4. Então, você vai pegar a quantidade que é 800 e vai dividir por 4. Quanto é que é 800 dividido para 4? 200. Então, de uma maneira bem simples, você conseguiu chegar ao resultado. De uma forma, você não precisa... Essa divisão por 4 é tão simples que você não precisa nem dos cálculos. De forma mental, você consegue fazer, certo? Exemplo, mais um exemplo, exemplo 2, tem o seguinte. Na festa de aniversário do meu sobrinho, derrubei uma mesa onde estavam 40 garrafas de refrigerante. Sobraram apenas 20% das garrafas sem quebrar. Quantas garrafas sobraram e quantas eu quebrei? Pois bem, gente, então se você observar bem a situação, tinham 40 garrafas numa mesa. Derrubou a mesa, quebraram algumas garrafas. Sobraram quantas? 20% das garrafas. Então eu tenho que saber 20% em relação a 40 equivalem a quanto? Então eu preciso fazer esse cálculo. Eu preciso calcular. Então como é que eu vou fazer? Eu tenho duas formas de resolver. Mas nessa questão, nesse exemplo, eu vou pela forma mais simples. E qual é a solução mais simples? É a seguinte, né? Que 20% de 40 é o mesmo que dividir 40 por 5. Não foi isso que nós vimos lá naquele quadro? 20% é o mesmo que 20 sobre 100, que é 20 centésimos. Se você fizer as simplificações, você vai encontrar 1/5. E o que é 1/5? É dividir em 5 partes. Ou seja, 20% de 40 é o mesmo que dividir 40 por 5. Então, gente, nós vamos ter 40 por 5, que vai dar 8. Ou seja, sobraram apenas 8 garrafas sem quebrar. Não é fácil dessa forma? Bem simples. Ah, professor, eu não me sinto bem, eu não entendi bem. Então você pode fazer da outra forma também, você vai encontrar o resultado. Agora, essa maneira, depois que você domina, fica bem simples, certo?
E o lembrete é esse, né? Se por acaso você sentir dificuldade. 20% é o mesmo que 20 centésimos. Aplicando a regra do cancelamento, cancelou um zero do numerador com o denominador, sobrou 2 décimos. E aí, como os 2 e o 10 são números pares, dividiu por 2, ficou 1/5. Por isso que a gente dividiu por 5, tá, gente? Beleza? Então, qual é a conclusão? Neste caso, sobraram 8 garrafas sem quebrar e 32 garrafas foram quebradas. Então, tá bem, tá respondido. São 2 perguntas. Respondemos as 2, certo? Agora vamos passar para frente, que é muito importante agora. Nós vamos falar de desconto e de aumento. Desconto é quando você ganha uma promoção. Você não vai pagar mais aquele valor integral, você vai pagar um valor a menos. Você vai pegar um valor menor. Então, desconto é isso, é quando você tem uma promoção, você tem que subtrair o valor. Então, vamos lá. Por exemplo, uma calça no valor de R$120 está com 30% de desconto. Então, qual é o valor da peça? Uma coisa importante. 30% de desconto, gente, não significa R$30. Eu preciso saber quanto é que equivale 30% em cima de 120. Então, aqui eu vou ter que calcular. Tudo aquilo que nós aprendemos a calcular o valor, eu tenho que aplicar agora. Perceba que 30% não é nenhuma daquelas frações equivalentes. Então, aqui a gente vai ter que ir na mão mesmo, no cálculo. Então, como é que vai funcionar? Transforma 30% em fração centesimal, vai ficar com 30 sobre 100. Então, esse valor eu vou ter que multiplicar 120, é o que está na expressão. Então, vai ficar 30 centésimos vezes 120. Multiplicar 30 centésimos vezes 120 é o mesmo que você fazer a seguinte multiplicação. 30 vezes 120 sobre 100. Quanto é que vai dar 30 vezes 120? Opa! Vai dar 3.600 sobre 100, já que o denominador ele vai se conservar. 3.600 dividido para 100 equivale a 36. Neste caso, como se trata de um desconto, precisamos subtrair o valor percentual do valor total. Correto. Gente, desconto é uma promoção que você está recebendo. Você não vai pagar mais aquele valor integral. Vai ser descontado, vai ser subtraído uma parte. E aí você fazendo a devida subtração, 120 menos 36 é 84. Ou seja, você não paga mais 120 naquele valor da calça. Você ganhou um desconto, você ganhou uma promoção. Você vai pagar apenas agora R$ 84. Certo, gente? Portanto, a calça custa R$ 84 com 30% de desconto. Certo? Tudo certinho? Beleza. Agora vamos passar para outra parte que é muito importante, que é o nosso acréscimo. É muito comum a gente encontrar problemas que trabalham em descontos e acréscimos. Se o desconto você tem que subtrair, você vai ter que tirar. O que é que acontece com o acréscimo? Você vai aumentar. Acréscimos é aumentos. Então vamos lá para o exemplo, né, poder entender bem essa parte de acréscimo. Então vamos lá. Você recebeu uma promoção e agora seu salário terá um aumento de 15%. Considerando que seu salário aumentou, que o seu salário atualmente é de 1.400, qual será o valor que você vai começar a receber? Questão simples, porém você vai perceber que 15% também não é uma daquelas porcentagens que você trabalhou com frações equivalentes. Certo? Então aqui a gente vai ter que resolver novamente, é no braço, é no cálculo. Então qual é o primeiro ponto? Essa pessoa recebe 1.400, você recebe 1.400. O seu salário vai ser aumentado em 15%. Não é 15%, não é R$15. Eu preciso saber a correspondência, quanto é que equivale 15% de 1.400. Então o que é que eu vou ter que fazer? Vou ter que calcular. Então como é que a gente calcula 15% de 1.400? Você já sabe como é. Você primeiramente vai pegar 15% e vai transformar em fração centesimal, que é 15 sobre 100. Então vai ficar assim, ó, 15 centésimos vezes 1.400. Multiplicar desta maneira é a mesma coisa de multiplicar desta maneira. É 15 vezes 1.400 dividido por 100. Ao multiplicar 15 vezes 1.400, você vai perceber que o resultado vai ser 21.000 sobre 100. Fica fácil porque agora você só precisa aplicar a regra do cancelamento. Você corta um zero do denominador com um zero do numerador. Corta mais um zero do denominador com mais um zero do numerador. Vai sobrar o quê? 210 sobre 1. Bem, fração é divisão. 210 dividido para 1 é 210. Então, gente, eu já sei que 15% de 1.400 equivale a 210.
210 é o valor que vai ser acrescentado, é o valor do aumento. Então, se é um valor que eu tenho que aumentar, acrescentar, então o que é que eu vou ter que fazer agora? Somar. Então, como se trata de um acréscimo, somamos o primeiro valor ao da porcentagem de aumento, ou seja, 1.400 mais 210, o que nos leva a 1.610. Neste caso, o salário será 1.610, com um aumento de 15%. Então, gente, você percebe que tanto uma forma como a outra, você consegue fazer de boa, é simples o entendimento. Se você está habituado a resolver e fazer o cálculo, continue. O que for mais simples para você é o ideal, certo? Então, a gente provavelmente vai ter mais uma aula de porcentagem, eu vou resolver algumas questões e mostrar outras formas de resolver. Então, até a próxima.